Meu conteúdo era uma merda em 2024. Será que ele vai continuar ruim em 2025? Cara, pra 90% das marcas, na melhor das hipóteses, o teu conteúdo é ruído, é ruidoso, é aquela coisa que tá ocupando um espaço no feed, e na pior das hipóteses é irritante. E é interessante a gente olhar por essa perspectiva, porque não necessariamente as pessoas precisam te seguir pra comprar de você. E você também pode ter 200 mil seguidores que nunca compraram nada de você. Isso aconteceu durante um bom tempo aqui na Coco, tá? Por exemplo, você pode amar a coruja maldita do Duolingo. Se você estiver assistindo aqui, isso aqui, coruja maldita do Duolingo, você é uma coruja maldita. Mas nunca ter jogado o Duolingo, nunca ter brincado com o Duolingo, nunca ter aprendido mandarim com o Duolingo. E você não precisa entender como é que eles surfaram no último meme, cara, como é que eles são tão rápidos, como é que eles estão em tudo. E ainda assim, jogar o jogo do Duolingo. Fazendo aqui um backup rápido, editor, posso aqui só fazer um agradecimento? É que eu pensei que fazer o primeiro, roteirizar e fazer o primeiro vídeo do YouTube fosse ser muito difícil. Mas na verdade, o segundo foi mais difícil que o primeiro, tá? Falaram que esse negócio aí vai ficando mais fácil e tal, não sei se tá ficando tão mais fácil não, mas tamo aí, tamo tentando. Eu queria agradecer demais aos feedbacks de vocês, as mensagens, a galera ficou ali no WhatsApp falando e tal, tipo, a resposta nos stories e tal. Eu tô muito feliz de estar aqui, independente do resultado, independente de quantos views, de quantos comentários, eu tô feliz de estar aqui, de botar o pezinho nesse lugar. Então, muito obrigado por todos os comentários, obrigado por compartilhar, obrigado por interagir e obrigado por assistir também. Legal saber que a gente não é tão chato assim e como eu falei, cara, minha autoestima é baixa, né? Então, quanto mais você engajar, melhor você vai fazer pra minha autoestima. Você não quer ser o motivo da minha ansiedade, quer? Não vai querer não, né? Então tá, vamos lá. Spoiler desse vídeo. Já fiz a introdução, já fiz o agradecimento, mas tem um spoiler pra te dar. As redes sociais, elas pertencem a 3 grupos. As comunidades, aos criadores de conteúdo e aos amigos e família. Ah, mas eu não consigo mais acessar o conteúdo que meu primo, que porque era assim no Facebook, no Instagram não é mais tal. Isso cabe uma outra discussão. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer um vídeo inteiro falando sobre isso. Sobre o que mudou na internet como um todo quando a gente saiu de um gráfico social para um gráfico de interesse. Isso pode ser o tema de um outro vídeo, mas só se você pedir aqui nos comentários, tá? Mas, inerentemente, a gente precisa entender o seguinte. Esse grupo, comunidade, criador e amigos, eles dominam o que a gente tem de criação na internet. A internet e as redes sociais, principalmente, elas não foram feitas para as marcas. As marcas, elas estão alugando um espaço aqui. E esse espaço é emprestado, tá? Esse é um aluguel. Eu tô pagando, mas é emprestado, eu vou pegar de volta. E é engraçado que ainda com esse entendimento, que é um entendimento simples, as marcas têm uma mania muito feia de complicar demais as coisas. Tentando fazer coisa demais sem um foco tão claro de como que funciona esse jogo. Porque as redes sociais, elas são um jogo, tá, galera? Se eu fosse unir o teu time de marketing com o teu time de social, e vejam bem, marketing, vamos pro básico, 4P de marketing, preço, produto, prazo, promoção. Marketing é preço, produto, prazo, promoção. O time de social tá aqui dentro de promoção e na parte online só, tá? Então, tipo, vamos, né, pensar que o time de marketing não é o time que faz conteúdo, não é o time de social. Tem uma coisa maior ali que a gente precisa entender. Mas não é o tema do vídeo de hoje também, que senão se eu vou fugir muito aqui, o editor vai me matar, porque eu vou dar 48 horas de bruto pra ele editar e eu não vou fazer isso contigo, editor, pode ficar tranquilo. Mas, se eu fosse unir o time de marketing e o time de social, pra pensar numa diretriz mais enxuta, eu faria mais ou menos assim. Primeiro ponto, começa com a estratégia. Que revolucionário ele foi agora. Meu anjo, comece com a estratégia, mas eu vou te explicar o que é essa estratégia. Eu vou simplificar ela pra você, tá? O que a rede social, o que a mídia social pode fazer pelo seu negócio? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. A segunda pergunta é, quais desafios o teu negócio está enfrentando e como o social media ele pode resolver esses desafios? Porque ele não vai resolver todos, mas alguns ele consegue resolver. Essas são as perguntas centrais que toda estratégia de mídia social tem que responder, porque elas são a base de uma boa estratégia. Você percebe que estratégia é muito mais sobre fazer boas perguntas e conseguir respondê-las do que de fato um documento que você é aquela coisa etérea, aquela bíblia que você não pode mover e tal. A estratégia ela é um processo vivo, porque perguntas vão surgindo, novas perguntas vão surgindo o tempo todo. Muito antes de você criar pilar de conteúdo, estratégia de conteúdo, insights de público, ou até mesmo na estratégia do canal que você vai utilizar, essas perguntas são a base. Por exemplo, você atende uma marca, você tem uma marca que fala com o público acima de 50 anos. Essa galera, ela consome bastante você, eles são os teus clientes prioritários e tal.
E aí você tem uma desconexão com o público com menos de 25 anos. De 25 anos para baixo você não consegue se conectar tão bem. Provavelmente, esse público de 50 anos, eles interagem mais com você porque durante muito tempo você priorizou, essa marca priorizou o anúncio em rádio. Então a rádio, tipo, é mais consumido por pessoas de 50 anos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não necessariamente isso aqui é verdade, tá bom? Não tô falando que a galera mais velha ouve rádio e que a galera mais nova não ouve. É só um exemplo, tá? Você comenta aqui pra mim que você entendeu que isso é um exemplo, só pra me ajudar aqui a entender que você entendeu que isso é um exemplo. Porque, por exemplo, se você não entender que isso aqui é um exemplo, eu não consigo te dar um exemplo. Porque você vai levar tudo literal demais, eu vou ter que ficar aqui falando que é um exemplo, e aí o exemplo do exemplo do exemplo, eu tô ferrando o editor agora que ele vai ter que botar que isso aqui é um exemplo. Então, editor, você pode escrever que é um exemplo, para as pessoas entenderem que isso aqui é um exemplo? Obrigado. Então, provavelmente, por essa marca ter priorizado o anúncio em rádio, ele alcançou esse público mais velho neste exemplo. E as gerações mais jovens neste exemplo, elas não ouvem tanto rádio. A solução para criar essa conexão, então, é o quê? É entrar nas redes sociais. É uma premissa básica, é um caminho básico. Todo mundo entende isso mais ou menos porque entende que estar na internet faz parte de ter a tua identidade digital, né? A ter o teu CPF gravado ali digitalmente está na internet. Antigamente era ter um site, hoje em dia é ter um perfil na rede social. Muita gente acha, inclusive, que criar um negócio é literalmente criar um perfil. E a gente sabe, você que está aqui comigo sabe, que não é bem assim que funciona. Então, nesse contexto de usar esse conteúdo social, o que a gente pensa para atingir esse público esse público mais jovem? Trabalhar com influenciador de médio porte que tem experiência no nicho. Então, sei lá, beleza, moda, gastronomia, sustentabilidade, enfim. É pensar no nicho aí, porque é um exemplo, tá? Também não vou entrar aqui nos pormenores. Para mudar a percepção que essa marca tem nesse público jovem. Ponto. Cada decisão que a tua equipe de social toma, ela deve ser baseada nessa estratégia respondendo essas perguntas. Um foco incansável nisso permite que você alce um novo nível, que você consiga, chegar num novo patamar para ter outras preocupações e outras respostas, outras perguntas para essas respostas. E é muito importante que toda empresa esteja alinhada a isso. Cara, esse é o erro que eu mais vejo ser cometido em todo cliente que a gente tem aqui, cliente grande, tá? Eu tô falando de gente que faz muita grana, não só com internet, mas como negócio, mas que falha porque tem uma desconexão entre o que vai para a rede social e o que é vendido no WhatsApp, no telefone, no e-mail, na televisão, no rádio, enfim. Cara, todos os pontos de contato da marca, eles devem conversar. Sabe o famoso branding? Branding é isso, é quando você consegue unificar os pontos de contato da marca. Porque não adianta na rede social eu ser colorido, ser bonitinho, brincar, fazer dancinha, e quando eu for na tua loja ser uma coisa cinza, ser uma coisa parada, travada, o atendimento ser chato, sabe? As coisas elas têm que conversar. Então, da diretoria à gerência, ao cara que tá na loja, passando pelos criadores de conteúdo, todo mundo precisa estar na mesma página. Por isso que é tão importante começar pela estratégia, e essas perguntas ajudam tanto nisso, porque todo mundo consegue entender aonde o seu botãozinho mexe, sabe? Apertei nesse botão, mexeu aquele negócio lá. Ó, mágica, sacou? É assim que você coloca todo mundo na mesma página. Simples assim. A segunda coisa que eu faria é reduzir. Quando a gente trabalha uma estratégia de conteúdo aqui, uma estratégia voltada para social media, para rede social, que é o nosso carro-chefe, o que a gente tenta ao máximo é tirar do cliente o seguinte: cara, como é que seria a tua rede social com o máximo de recursos possível? Me dá aí o que você imagina. Ah, eu quero contratar um global, eu quero que todo dia tenha stories, eu quero que tenha reels, e a gente vai estar no YouTube, vai estar no TikTok, vai estar no LinkedIn, vai estar no Twitter, vai estar no Pinterest, vai estar em todos os lugares da internet. Show! Irado, maneiro, mas a gente sempre volta um pouquinho e fala, beleza, agora vamos começar aos poucos e vamos estruturar esse plano para que a gente consiga chegar nesse lugar, nesse ponto Z. A gente está no ponto A agora. Então vamos chegar nesse ponto Z como? O que você tem hoje? E aí eu recomendo começar com o mínimo de canais possíveis. Mesmo que você esteja estabelecido nas redes sociais, é importante você cortar o número de canais que você tá. E é importante você cortar aqueles que têm um desempenho baixo também. Eu vou te dar um exemplo. Já fui muito atuante no TikTok, com o perfil da Coco. A gente criava conteúdo lá 2, 3 vezes por dia e começou a crescer bastante lá. E eu fiz isso muito para entender a dinâmica dos vídeos, a dinâmica dos memes, como é que a plataforma funcionava e tal. Foi um laboratório e por um acaso a empresa começou a crescer lá também. Há pouco tempo eu voltei a criar vídeos no TikTok, vídeos até mais longos do que o TikTok recomenda. Não tô seguindo muito as regras do jogo do TikTok e não tô me importando com isso porque eu estou novamente aprendendo a falar com a câmera em vídeos mais longos, justamente para ter essa conversa com você aqui no YouTube. Então foi um treinamento, eu não estou me importando com o resultado. Se eu fosse olhar só pela métrica,
só pela maneira de fazer, talvez eu cortasse o TikTok da minha estratégia de conteúdo. Mas ainda não é o meu objetivo, porque eu ainda estou desenvolvendo essa pegada lá, até achar um formato ideal, que aí sim, quando eu entender esse formato, talvez eu consiga dar uma prioridade maior pro TikTok. Mas meu objetivo agora é melhorar a minha maneira de lidar com a câmera para poder falar mais tempo com ela e conseguir gerar pensamentos um pouco maiores, porque até então eu estava muito viciado no Reels, muito viciado no Instagram, no Stories, que eu precisava condensar demais minhas ideias. Agora eu volto a expandi-las e eu tenho mais tempo para conversar com você. Antes eu só tinha isso no e-mail, no vídeo é um pouco diferente porque cabe a improvisação aqui. E por que é importante entender que se não estiver desempenhando bem, vale a pena cortar? Porque se ninguém tá vendo, aliás, se pouca gente está vendo, se você parar de fazer, a galera não vai lembrar e tá tudo bem. Você é facilmente substituível na internet. Desculpa te trazer essa realidade dura. Acerta suas estratégias primeiro, depois você expande. É sobre fazer menos, mas fazer bem. Eu já falei isso no outro vídeo que tá aqui no card, tá? Aí, tá vendo, editor? Fico orgulhoso agora. Então, você tem que concentrar sua energia aonde teu público tá. E aí você usa o conteúdo para testar, aprender e adaptar. Acabei de dar um exemplo aqui para você recente. Depois de encontrar o teu ritmo e saber o que funciona, aí você escala. Uma lógica simples, cara. É porque a gente fica tão viciado, a gente fica tão nessa coisa do eu tenho que engajar, eu tenho que viralizar, eu tenho que entrar, eu tenho que ser o primeiro a saber, que a gente se perde. E aí você não consegue oferecer nem isso pro teu cliente, por exemplo. Saca? Teu objetivo não é cobrir todas as áreas, entrar em todas as portas. O teu objetivo é ir fundo no que importa, no que mexe o ponteiro do ROI ali, que mexe o ponteiro financeiro. Se você fizer isso de uma maneira consistente, de uma maneira sólida, você chega ao próximo nível. E aí a terceira etapa é descobrir qual história você tem. A tua estratégia é a tua base. Ela orienta no que você diz e por que você diz. Mas quando você começa a correr, você precisa começar a identificar o que ressoa com o público. E a mídia social não é sobre transmitir a marca. É um espaço onde o público molda o teu negócio e a tua história com você em tempo real. Isso é muito importante entender. Muita marca não entende isso. Muita marca acha que eu sou a marca e eu vou entrar aqui e as pessoas vão me consumir simplesmente porque eu estou aqui. Quando você percebe que várias empresas, várias marcas que trabalham nativa digitalmente na internet, elas entendem como o público está se comportando e vão moldando o conteúdo e, por consequência, produtos e comportamento em torno daquilo dali. Vou dar alguns exemplos para você entender e tem um exemplo gringo que é muito bom, que eu vou mostrar ele daqui a pouquinho para você. As marcas com histórias, elas têm uma tradição que já existe. Histórias, peculiaridades ou até mesmo momentos que marcaram a vida de alguém. Se você tem a sorte de ter isso ou de ter um cliente que tem isso, cara, vai de cabeça. Vou te dar um case. Você já ouviu falar numa empresa chamada Ryanair? A Ryanair é uma companhia aérea. Gostou da minha pronúncia, editor? Eu espero que você deixe a minha pronúncia agora, tipo, né, bem latente, assim. Mas eles são uma empresa, uma companhia aérea europeia de baixo custo, low cost. E nas redes sociais deles, que o editor vai deixar aqui em algum lugar, eles o tempo inteiro brincam com a questão deles serem low cost e todos os perrengues que estão associados a isso. Porque o próprio público, a própria comunidade deu esse insight para eles, começou a engajar e começou a fazer piada com isso na internet. Porque na Ryanair você tem que pagar literalmente por tudo, por qualquer coisa que você fizer. E isso, com certeza, usar isso nas redes sociais é uma coisa que os diretores, os donos da empresa falavam, cara, não faz, sabe? Isso é ruim pra gente. Mas nas redes sociais funciona e isso é um mega case pra gente analisar aqui. Beleza. Mas se a tua marca não tiver essa narrativa, como que você constrói isso? E se você ainda não tiver uma comunidade engajada que se importe com isso, como que você desenvolve essa parada? Você tem que começar com os valores da tua marca. O que você defende, o que você acredita, o que você não acredita. Aquele ponto que você é rebelde, sabe? E você constrói conteúdo em torno disso. E aí é legal você criar conteúdo em torno disso, pensando numa série, pensando como se você fosse uma série da Netflix. Editor, pode falar o nome de outra marca aqui no YouTube? Não vou tomar strike não, né? Você tem que pensar como se fosse uma série da Netflix, com o vilão, com o mocinho, com a mocinha, com o antagonista, com o protagonista, aquela coisa toda. É desenvolver os personagens, mas fundamentalmente, nesse caso específico, introduzir humor. Trazer situações do cotidiano que você consegue trazer às pessoas. E aí quando você tem isso, você consegue até olhar para fora e ver o que está envolto na cultura atual que se conecta com o que você representa. Tem alguma conversa na qual você pode contribuir? Não é simplesmente entrar na conversa, mas é contribuir naquela conversa. Tem algumas verdades na tua indústria, no teu setor, no teu mercado que você consiga entrar e falar, cara, tipo, realmente, isso é foda. Por exemplo, a Ryanair, ela se baseou em algumas verdades para poder criar conteúdo em cima disso.
Vou te dar mais alguns cases aqui que o editor vai colocar em algum lugar. Por exemplo, esse vídeo aqui, dessa menina vestindo o máximo de roupas possível para não estourar a cota de bagagem dela. Ou então, uma experiência que é universal, e eu vou falar para vocês, eu vou confessar aqui em primeira mão, eu sou pobrinho, tá? Eu nunca viajei pra Europa, então eu não sei como é que é, eu só tô vendo o que as pessoas falam na internet, mas falam que é uma experiência universal da tua bagagem, ela não cumpriu os requisitos, como esse vídeo mostra. Ou então, isso daqui sim é uma experiência universal, a dancinha que você tem que fazer quando você quer olhar pra janela, mas você não tá sentado na janela, e aí você tem que ficar, tipo, meio que tentar sambar ali com a pessoa pra ver se você consegue encaixar e ter uma vista mínima da janela. Ou então quando você chega no avião e tem alguém no seu lugar. Isso todas são experiências, são verdades que tem na indústria, tem no setor e que eles conseguem transformar em conteúdo. E é então que você ouve, você vai tentar entender o que ressoa com esse público, o que não dá certo, que temas eu consigo encabeçar. E é muito importante que você esteja disposto a mudar de ideia no que você vai descobrir, tá? E é importante mais ainda que você acompanhe todos os dados. Quais são os teus 3 fundamentos de social media que te ajudam a pensar nessa tua estratégia? Eu te dei os meus, eu simplifiquei os meus inclusive para você. Porque é óbvio que isso pode diferir de pessoa para pessoa, de marca para marca, de empresa para empresa. Eu tô muito ansioso para ler aqui nos comentários quais são os teus e quem sabe eu não faço um vídeo com você te chamando para me explicar isso aqui, porque eu fiquei curioso na maneira como você faz. Como eu falei no meio do vídeo, tô deixando para vocês aqui mais vídeos para vocês assistirem, tá? Tipo, eu quero que vocês fiquem aqui comigo, pô. O nome não é canal à toa não, eu quero ser tua Ana Maria Braga, eu quero preencher pelo menos a tua manhã. Ou teu dia inteiro, vai que eu viro Ana Maria Braga, teu Louro José, teu William Bonner. Então, por favor, clica aqui no card, continue engajando com a gente aí e vai ter muito mais vídeo, tá? Só depende de você, então comenta aqui, vai, me dá uma ideia de tema, vai. Quem sabe o próximo vídeo não é um tema que você sugeriu, beleza? Te vejo na próxima?